Fala, investidor, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história, vou te falar o porquê que eu estou usando essa camisa azul aqui, que é um peso muito simbólico para mim na minha vida profissional, e vou te mostrar que não é preciso ter muito dinheiro para entrar no mercado financeiro, beleza? Então vamos nessa. Fala, investidor, tudo bem? Para quem vem acompanhando o canal, pode perceber que eu venho aportando todos os meses na bolsa de valores, falando sobre economia, vida financeira organizada, te mostrando métodos de como comprar as melhores ações, como escolher as melhores ações. Mas você sabe o que é que eu faço por trás dos bastidores? Você sabe qual que é a minha profissão real, né? Eu trabalho para uma empresa, né? Então eu sou carteira assinada, sou CLT, acredito como a maioria dos brasileiros, mas eu também gosto, né, me interesso pelo assunto de finanças, mercado financeiro, ações, por acreditar que as ações elas podem me proporcionar um futuro muito melhor do que a aposentadoria que a gente conhece como INSS. Mas eu vou te contar um pouquinho da minha história. Hoje eu sou formado em curso técnico em mecatrônica, tá? Atuo na área de elétrica de manutenção industrial, mas eu vou te falar como que eu cheguei até aqui. Bem, em 2015 eu acabei me formando no curso técnico como mecatrônica, tá? Não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida e meu pai, por trabalhar na produção em diversas empresas multinacionais, falou para mim, filho, vai lá, faz esse curso aqui que eu vejo que os mecânicos, os eletricistas que trabalham lá na empresa, eles recebem muito bem. E eu acabei optando por essa área, né? Já tinha um apego maior à mecânica por sempre gostar de carro. Então eu sempre me imaginei nessa área de manutenção, mas eu não sabia muito, né, ao certo qual era a área da manutenção que eu queria seguir. E aí meu pai ele teve um grande poder de decisão nesse momento por estar me apoiando, né, me incentivando a fazer o curso de mecatrônica. Bem, mas ao finalizar o meu curso técnico, eu precisava ingressar no mercado de trabalho, né? Então eu tentei vagas como aprendiz, como estagiário, como auxiliar e não consegui em nenhuma empresa, nem multinacional, nem pequena empresa, nem média empresa. E foi aí que eu decidi procurar fazer outra coisa enquanto eu não conseguia atuar na minha área que eu tinha escolhido, né? Então eu decidi entrar para Uber na época. Eu tive algumas desavenças com meu pai, minha mãe tinha falecido e eu precisava arrumar um emprego. E poxa, eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha vaga nas empresas, por ser novato na área, ninguém queria pegar, nem pagando o salário mínimo. E aí eu decidi entrar na Uber. Quando eu entrei na Uber, eu entrei com carro alugado, né? Trabalhava ali 12, 14, até 16 horas por dia para conseguir um dinheiro. E aí foi quando comecei a juntar um dinheiro, comecei a juntar um dinheiro e comecei a olhar sempre para o exterior, porque eu vivia no YouTube as pessoas indo para o exterior e se dando bem, né? Então foi quando eu decidi comprar minha passagem bem de última hora para ir para Portugal, depois de um ano mais ou menos trabalhando na Uber, foi quando eu decidi comprar minha passagem para ir para Portugal. Chegando em Portugal, consegui levar um pouco de dinheiro, né? Quando chegando em Portugal, comecei a trabalhar em diversas áreas, que era para conseguir me encaixar lá o mais rápido possível, para conseguir gerar a renda, para não depender de ninguém. E, cara, meu primeiro emprego em Portugal foi literalmente um desastre, porque eu trabalhei 2 meses para uma companhia lá de design gráficos, que eu fazia alguns trabalhos no Photoshop e tudo mais, mas trabalhei 2 meses, acabei não recebendo, me encontrei realmente no fundo do poço, porque passei 2 meses lá gastando o dinheiro que eu levei daqui do Brasil. E aí foi quando eu consegui um emprego lá para trabalhar lavando carro. E depois trabalhei como um motorista de caminhão, fazendo entregas para a Amazon. Depois trabalhei carregando pedra na construção civil. Depois trabalhei como um motorista de Uber. Trabalhei como um motoboy. Depois fui trabalhar num restaurante lá em Portugal, que foi meu último emprego lá. E nesse restaurante foi quando eu conheci uma pessoa que mudou meu pensamento, né, que era o meu ex-patrão, o Marcelo. Ele me mostrava que era importante eu guardar dinheiro justamente para não ficar apertado desse jeito, né? Realmente minha vida financeira só foi se organizar quando eu estava em Portugal, bem perto já de vir embora, né?
foi quando eu comecei a juntar um dinheiro, foi quando eu comecei a comprar as coisas e ter sempre dinheiro em conta. E eu queria saber o que que eu iria fazer com aquele dinheiro ali guardado. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre ações, mercado financeiro e tudo mais, e comecei a me interessar mais nessa área de finanças e de mercado financeiro. Após começar a guardar dinheiro, né, trabalhando e guardando, trabalhando e guardando, qualquer 200 euros que eu guardasse lá em Portugal virava R$ 1.000 aqui. Então eu comecei a juntar um volume bem eh, legal, né, em questão de volume financeiro. Mas como todo jovem e enfim, como todo mundo que entra na bolsa pensa em ganhos rápidos, eu corri um pouco para o day trade, né? Na época eu não sabia operar, eu não sabia muito bem o que era day trade, às vezes assistia uma aula no YouTube e já ia para o day trade, e eu sempre fui muito ansioso, né? Então o day trade realmente não é para mim porque eu sou muito ansioso. Acabei colocando 90 a 80, 90% do dinheiro que eu tinha guardado no day trade, e do mesmo jeito que eu ganhei muito dinheiro, eu também perdi muito dinheiro. Teve meses aí de eu perder mais ou menos 8 a 9 mil reais em day trade, teve dias que eu perdia 8 mil, 10 mil. Então, assim, sempre foi uma montanha russa, né? Foi quando eu realmente vi que eu estava mais perdendo do que ganhando, e aí eu decidi parar com o day trade e só deixar meu dinheiro lá alocado em boas ações. Mas aí estourou, né, a pandemia, isso na época de 2019 ali para 2020, estourou a pandemia, e realmente o ano 2020 foi muito complicado para todo mundo, tanto aqui no Brasil quanto para mim que estava lá fora. E eu decidi voltar no finalzinho de 2020 ali, agosto, setembro de 2020, eu decidi voltar por pressão, né, da minha família, e também por conta que meu pai já tinha adquirido a Covid. Então, para mim era uma incógnita, já que eu não sabia, né, se eu ia continuar lá em Portugal e possivelmente poderia acontecer alguma coisa ruim com ele aqui, não dá tempo de eu vir para cá, ou enfim, já tinha perdido minha mãe. E aí foi quando eu decidi voltar para cá, para o Brasil, mais numa pegada de férias, vou visitar meu pai, vou ficar com meu pai, não, nunca pensei em voltar para ficar de vez, né? E aí foi quando eu, chegando aqui no Brasil, vim visitar meu pai, foi meio que uma surpresa, e entrando em contato com um amigo meu, ele falou, cara, tu é formado em mecânica, né, e tal, mecatrônica, dá teu currículo aí que eu vou colocar aqui na empresa. E aí foi quando ele colocou meu currículo lá, a empresa me chamou, né, para trabalhar lá como auxiliar de mecatrônica. Eu ganhava aproximadamente um salário mínimo, né, saía os descontos, enfim, era menos do que um salário mínimo. E nos primeiros meses foi muito bom porque abriu as portas para mim, né, na minha área, que até então eu não tinha trabalhado, mas de certa forma eu estava pagando para trabalhar, já que essa oportunidade era em outra cidade. Então eu tive que alugar uma casa, tinha gastos com combustíveis, de alimentação, enfim, era tudo muito longe. E como eu era sozinho nessa cidade, com R$ 1.000 a gente sabe que não dá para viver no Brasil. Isso é verdade, é nua e crua, né? Então foi aí que eu comecei a tirar dos meus investimentos para poder me manter lá no trabalho. Fora isso, eu precisei de um carrinho, precisei comprar móveis, enfim. Foi aí que minha vida financeira começou a decair, né? E eu comecei só a retirar valores da minha conta de investimento, que era para eu poder me manter, porque só o meu salário não estava dando, né, para me manter. E aí eu comecei a conversar com a empresa, pedir aumento, comecei a mostrar serviço, comecei a mostrar que eu era diferente dos outros, que eu queria crescer na empresa, e a empresa realmente não olhava esse lado profissional meu, não estava nem aí para mim. E aí foi quando eu decidi procurar uma melhora e achei uma outra vaga, né, ganhando mais de 3 vezes o que eu ganhava lá, que é esse emprego atual que eu tô, que é mais ou menos um ano aqui. Ou seja, se eu for juntar o tempo que eu estava na outra empresa com o tempo que eu tenho dessa empresa aqui, eu tenho aproximadamente ali 3 anos a 3 anos e meio de manutenção no geral. Mas é importante a gente saber e levar em consideração de que eu comecei ganhando um salário mínimo na minha função, tá? E que agora eu tive que correr atrás, eu tive que estudar, eu tive que mostrar serviço, eu tive que aprender mais na minha área, e também tive que sair da empresa que eu estava para uma empresa melhor, né, para uma empresa que me pagasse melhor, para eu conseguir organizar minha vida financeira.
Porque se eu tivesse lá na empresa que eu estava até hoje, eu não estaria com a vida financeira organizada, estaria provavelmente afundado em contas, porque, gente, para quem vive sozinho, para quem ganha um salário mínimo, é muito difícil você conseguir fechar a conta positivo no final do mês, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Hoje eu estou recebendo mais ou menos essa média salarial aqui, que é a média salarial que o eletricista industrial recebe no Brasil, tá? Graças a Deus me casei com uma mulher que me ajudou muito a alcançar os meus objetivos, e se hoje estamos finalizando o ano ali com 40%, 30% do nosso objetivo inicial na Bolsa de Valores, eu devo muito isso a ela, né? Quero até agradecer a ela nesse vídeo por estar junto comigo nessa caminhada, mas a lição que eu tenho aqui para mostrar para vocês, a falar para vocês é que não importa a função que você exerça, se você é eletricista, se você é mecânico, pintor, agricultor, porteiro, caminhoneiro, o que você fizer da sua vida, seja qual for o seu trabalho, eu sei o quão difícil é para você se sustentar e fazer as contas fecharem nesse Brasilzão que é muito imposto, né? Mas o fato é que tudo há sacrifício, né? Tudo que a gente vai fazer tem um certo sacrifício por trás. Você precisa fazer um certo sacrifício para que você consiga chegar na sua aposentadoria e ter um pouco mais de conforto, né? Investir não é você abdicar de viver para viver depois. Não, não é isso. É você continuar vivendo a sua vida normalmente, porém você separa um dinheiro ali e guarda para quando chegar a sua aposentadoria, você não depender do INSS. Né? E eu vou contar um fato bem rápido, né? Nessa empresa atual que eu estou, eu acabei me acidentando. Eu precisei utilizar do benefício do INSS. É um benefício que, na prática, não é tão bom quanto na teoria, mas que me salvou, né? Porque acabou pagando esses meses que a empresa não pagou, justamente porque eu estava afastado. Mas em contrapartida, eu demorei muito para receber o valor devido, né? Realmente eu passei por diversos exames para provar que eu não estava mentindo, que eu me acidentei. O salário que eu recebi não foi o salário que eu recebia na empresa, foi bem abaixo do que eu recebia. Então, assim, é um benefício que ajuda muita gente, isso é fato. Mas que se você for olhar para o lado correto, ele não funciona do jeito que deveria funcionar. Então, isso já reafirmou a minha tese de que ações, mercado financeiro, ou seja, meus investimentos vão conseguir me bancar daqui a um tempo e eu não preciso depender do INSS. Como muita gente depende, às vezes receber ali, trabalhar fazendo a contribuição mínima durante 40, 50, 60 anos, para no final da vida receber um salário de 300, 400 reais. Para mim isso não é legal, para mim isso não serve, então eu decidi correr por mercado acionário justamente por conta disso. Então, você investir é você continuar vivendo, continuar tendo sua vida, programando suas viagens, tentando fazer as contas sempre se encaixarem normalmente durante o mês, mas você sempre reservar uma parte do seu salário para que você guarde, para que no futuro você consiga colher bons frutos, tá? Então, o sentido desse vídeo é te mostrar que eu, como eletricista, um cara que trabalha de carteira assinada, um cara que trabalha para uma empresa, né? Que eu vendo o meu tempo para uma empresa, vendo o meu conhecimento para uma empresa, troca ali de um salário fixo por mês, também é possível investir. Não ganho rios de dinheiro, não sou um cara que tem uma formação extremamente alta dentro de uma empresa, um cargo extremamente alto. Eu costumo dizer que eu sou um peão, mas mesmo assim eu tenho uma visão de longo prazo e é isso que vocês precisam ter, tá? Vocês precisam pensar em si mesmo e como aquele velho ditado já diz, né? O melhor investimento é investir em si mesmo. Quando você compra ações, quando você investe na sua própria aposentadoria, você está fazendo um bem muito grande a si mesmo, que é o ato de investir em si mesmo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem se esse vídeo ficou grande, eu precisava contar um pouco da minha história para vocês. Essa roupa aqui, né, é bem legal. Então, eu espero que vocês possam olhar a minha história, né, e ter um pouco de incentivo, né, um pouco de entusiasmo em continuar nessa vida. Se você ainda não é
inscrito do canal, eu peço que você se inscreva, né? Deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Mas o intuito desse vídeo foi te mostrar que você não precisa ganhar rios de dinheiro para ser investidor, você não precisa ter altos cargos, uma herança muito alta. Não, você não precisa de nada disso. O que você precisa é foco, saber organizar um pouco a sua vida financeira, fazer sobrar um pouco do seu dinheiro ali para que você consiga investir todos os meses pensando na sua aposentadoria, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e até mais.